Olá, nono ano, bom dia. Nós hoje vamos começar nossa aula com correção de atividades, certo? Tivemos algumas aulas sobre a questão de Muro de Berlim, Revolução Chinesa, Revolução Cultural da China, mas agora nós vamos resolver questões, corrigir questões, né? Vamos lá, matar pau, resolver questões, né? Agora é só mesmo interpretação paueira agora, viu? Então, como eu sei que vocês são muito bons e estudaram, então é só matar pau agora. Então, bora lá. Primeira coisa que a gente tem é o seguinte, nós temos temos questões sobre Vladimir Lenin, sobre o Muro de Berlim, nós temos questões também sobre Che Guevara, você vai encontrar isso na página 136, 137, são as atividades já. Então, a primeira pergunta que tem para vocês lá é quem foi Vladimir Lenin, né? Muito fácil essa. Por quê? Porque Vladimir Lenin, ele foi um dos revolucionários da ideologia socialista e também, além disso, na Revolução Russa, ele foi um dos personagens, um dos caras que trouxe toda essa questão, pensando na questão social mesmo. Então, eu sei que você deve ter feito assim, né? Revolução Russa de 1917, tá bom? Bom, nós temos ainda a outra questão que é sobre o Muro de Berlim. Qual foi a importância do Muro de Berlim, né? Foi assim mesmo. Deixa só eu ver meus óculos aqui, porque vocês já viram, né? Que agora eu estou usando óculos, eu tenho que voltar a me adaptar novamente. Então, letra B e temos letra C agora. Muro de Berlim e a importância. O que foi o Muro de Berlim e a importância dele? Eu estou tirando os óculos porque os óculos é para eu ter mais visibilidade à distância, né? Para perto eu não tenho esse problema, mas para não ficar com tudo aqui, a vista aqui meio embaçada, eu tenho que tirar. Enfim, então nós temos a letra B, o que foi o Muro de Berlim. Então, o que foi o Muro de Berlim? O Muro de Berlim, ele foi a divisão do sistema socialista e do sistema capitalista, né? Então, você vai confirmar o que eu estou dizendo aqui por sua resposta. O Muro de Berlim foi a divisão do sistema socialista e do sistema capitalista, certo? O que mais que eu posso colocar, professor? Então, ele foi um símbolo o símbolo do começo da Guerra Fria e ele foi o símbolo do final da Guerra Fria também, né? Então, eu sei que vocês colocaram assim. Então, bora lá. O que mais? Qual foi a importância dele? A importância dele é porque com o Muro de Berlim ficou caracterizado e especificado, por exemplo, ou delimitado os sistemas, né, socialista e os sistemas capitalistas. Também ele foi importante porque, por exemplo, no sistema socialista pôde se desenvolver com mais exatidão né, a política, a economia, né, política, né, economia e educação. E também pôde se desenvolver através do Muro de Berlim o sistema capitalista, né, que foi, só um instantinho que eu alarme aqui, o sistema socialista, capitalista e o sistema educacional. Então, assim, cada sistema desse por desenvolver através do Muro de Berlim, de forma específica. Foi bom em algumas visões ou setores, não foi bom porque prejudicou algumas pessoas. Mas para os sistemas socialistas e capitalistas, para eles, foi algo assim de muita importância. Certo? Bom, deixa eu ver aqui de novo. O que nós vamos ter mais aqui? Deixa eu ver, viu? B, C. Bom, além disso, gente, no Muro de Berlim, a questão C, você vai ter que, quando eu disse na letra B lá, que ele marcou o começo da Guerra Fria e o final da Guerra Fria, a partir do momento, você vai acrescentar na letra C, você vai confirmar, a partir do momento que o Muro de Berlim ele é derrubado, né, se depõe, se derruba o muro mesmo, no sentido da palavra, marca-se também o final do socialismo daquele período. Então, acabou-se, né, quando ele foi derrubado, acabou-se, então, a questão da divisão social e capitalista, certo? Aí as famílias todas podem se juntar nesse sentido, tá? Então, bora lá. A outra, a número 6, vai perguntar para vocês quem foi Che Guevara, né? Che Guevara, ele foi um dos principais líderes da Revolução Cubana, certo?
Então, Che Guevara foi um dos principais líderes da Revolução Cubana, tá? Que período foi esse? Foi no período em que estava se começando o período das revoluções, Revolução Espanhola, estava já começando, sim, tinha que ter a questão, eles teriam que optar pelo socialismo capitalista, e nesse período Fidel Castro, ele era um dos caras que estava querendo implantar o sistema socialista, né? É um sistema que os cubanos não concordavam. Então, Che Guevara é um desses revolucionários aí que não concorda em implantar a política que, na visão dele, seria uma política adequada, né, economicamente falando. Quem foi ele? Ele era médico, passou-se a ser um revolucionário a partir desse momento das questões sociais lá de Cuba, né? Então, a professora Che Guevara, por acaso, apareceu no Brasil? Sim, sim. Em algumas vezes ele veio aqui ao Brasil, inclusive um dos presidentes do Brasil, eu não sei se, eu acho que foi, não lembro, deixa só eu lembrar se foi Emílio Garrastazu Azul Médici, não lembro. Mas um desses, não foi Emílio Garrastazu Azul Médici, foi um presidente que nós tivemos conhecido como Django, né? Era um dos apelidos que tinha aqui no Brasil. E o recebeu aqui, né? Um desses nossos presidentes que recebeu o Che Guevara, deu uma medalha para ele, enfim. Então Che Guevara foi uma figura importante para a Revolução Cubana. Ele é que encabeçou essa revolução aí, não concordando com situações que estavam chegando em Cuba. Que período, professor? Esse período mesmo de Guerra Fria, certo? Bom, enfim, nós temos na página 117, você vai ter como é que os Estados Unidos e a União Soviética esteve nesse conflito, né? O que aconteceu? Você tem sugestão de resposta pelo que você estudou. Então, bora ler aqui. Fidel Castro teve apoio financeiro e bélico da União Soviética. Por quê? Porque ele estava apoiando a questão socialista. Então, quem que financiava seria a União Soviética. Daí você vai ter a crise dos mísseis, né? Os Estados Unidos vão reagir embargando economicamente o país. Então, o que vai acontecer aqui? Como Fidel Castro ele vai decidir a questão de apoiar o sistema socialista, então ele vai ter mesmo um apoio financeiro da União Soviética. Aí, contraponto a isso, você vai ter então os Estados Unidos não concordando, porque você vai ter a questão dos mísseis, e aí os Estados Unidos vão atacar a Cuba, né? Em relação a isso, por causa da política de Fidel Castro, que era a favor do sistema socialista da União Soviética. E os Estados Unidos, como vocês bem sabem, eles eram, a ideologia deles era a capitalista. Então é nesse período aí que Che Guevara, né, Ernesto Che Guevara, vai estar aí sobressaindo por não concordar com a questão aí de Fidel Castro, que ele não era um líder democrata, era um líder autoritário, certo? Então, nesse período que você vai ter Fidel Castro, você vai ter Che Guevara, certo? Bom, aí nós vamos ter ainda na questão 7 o seguinte, vai dizer, cite exemplos, cite e explique ao menos uma razão. Que razão é essa, professora? Várias são as razões políticas e econômicas que levaram à crise e o declínio do sistema socialista. Estou na questão 7, né? Na questão política, gente, você pode ter sugestões e respostas dentro do que você estudou e do que você ouviu, né? Do que eu falei. Você pode pensar uma característica que... O que, professora? Por que o sistema socialista, no sentido político, ele acabou? Por quê? Porque o sistema socialista ele ficou desgastado, né? Ele acabou se desgastando. Por quê? Porque começou a se modernizar muita coisa, né? Você vai ter o capitalismo entrando, você vai ter a modernidade entrando, e na questão socialista, como a União Soviética ficou estagnada, ela avançou, mas não avançou tanto quanto deveria avançar, ela não acompanhou alguns países, então isso ficou muito desgastado, e tanto na questão de iniciativa dos presidentes ou do presidente, quanto na questão para as pessoas. Então, uma das respostas seria o desgaste mesmo desse sistema socialista, certo? A questão 8, tirando de novo ali, os óculos, a questão 7 ainda, a letra B, por que na economia não vai dar certo? Você tem sugestão de resposta também. Aí você pode pensar em quê? Né? Você pode aproveitar o que eu acabei de falar.
a União Soviética acabou ficando muito desgastada com essa questão socialista. Por quê, professora? Porque ela ficou estagnada, ela não acompanhou outros países que estavam se adaptando, se abrindo para o capitalismo, certo? Aí você vai dizer, professora, e eles eram obrigados? Não eram que eram obrigados, gente, mas eu penso assim, que o sistema capitalista, ele não é ruim e ele colabora desde quando você saiba utilizar esse sistema, né? Você saiba dividir tudo que lucra-se, certo? Então, por que não deu na economia? Por causa da estagnação da União Soviética, porque ela se fechou, né, inclusive para todos os países que eram capitalistas. Isso não é bom, pensando que nós vivemos em um mundo, né, que nós giramos em torno do capitalismo também, na questão do lucro, a questão da renda, e se tem uma divisão que vai alcançar todas as pessoas, isso é muito legal, certo? Bom, aí nós temos a questão 8, que vai dizer quais são as medidas, né, que Mikhail Gorbachev tomou. Foram duas especificamente, foi a Glasnost e a Perestroika. O que foi a Glasnost? A Glasnost foi quando ele deu, né, por exemplo, mais, como é que eu posso dizer? Mais amplitude, mais sensibilidade, mais transparência para os partidos políticos daquela época, né? E ele também deu mais, deixou que outros partidos surgissem na União Soviética, além dos partidos que já existiam, que um deles era o comunismo. Bom, o que mais? A perestroika foi uma ideia que ele teve de reestruturar a União Soviética na questão econômica, visto que a União Soviética estava estagnada, paralisada, precisava avançar. Então, o que aconteceu? Ele teve essa ideia de trazer a perestroika, né? De reestruturar o sistema econômico da União Soviética, né? Aí trazendo um pouco do capitalismo, certo? Aí nós temos a questão 9, aqui, que é falando sobre um filme, né? Apocalipse, mas aí, como eu não falei para vocês assistirem, eu vou fazer com vocês essa, tá? Então, bora lá. Primeiro diz assim, a participação norte-americana no Vietnã, né, circunstância feita pela Guerra Fria, inseriu economias estadunidenses numa crise sem precedentes, o que motivou desde o início da década de 1970. Aí ele vai continuar, né? Aí, o que seria isso aí, gente? É uma guerra sem antecedentes, né? Por exemplo, vai dizer, uma posição governamental contrária à guerra. Aí, lá no Vietnã. Isso vai ser falso por quê? Porque a questão mesmo ele se contradiz quando ele fala de Vietnã e ele vai falar de estadunidenses e Guerra Fria sem precedentes. Claro que tem precedentes. Então ele se contradiz. Então é F, né, letra F, né, de falso, claro. Aí ele continua. Letra B, a participação dos Estados Unidos na guerra do Vietnã esteve associada mais a uma lógica econômica do que política. Gente, completamente falso isso aí, viu? E aí a gente continua, para fechar aqui, aí você tem, no final da década de 1960 e no decorrer da década de 1970, o novo estado de ânimo dominou parte da sociedade norte-americana. As imagens da guerra alimentaram uma posição que teve manifestações pacifistas, claro. Por que pacifista? Aí você vai pensar em Mahatma Gandhi, que ele vai fazer isso aí de forma pacífica, vai protestar, mas de forma pacífica, então isso é verdadeiro, certo? A D, o dilema norte-americano diante da guerra persiste porque não foi possível uma vitória, mas sim uma paz honrosa. Como havia dito Nixon, no entanto, essa paz não cicatrizou as feridas abertas pela guerra. Olha só, ele para. Os filmes sobre Vietnã insistem em difundir o sofrimento dos soldados e a insensatez da guerra, abrindo um espaço de discussão acerca de sua memória. Completamente verdadeiro, porque vai acontecer isso mesmo, né? A discussão que se abre é falar, foi necessária essa guerra, era necessário tantas pessoas morrerem por causa disso, então é verdadeiro. E aí a gente tem a 10 para fechar, certo? Nós temos a questão 10 para fechar. Vai falar sobre a questão da conferência de Bandung, aquela conferência que, a partir daí, os países vão dizer que não querem mais nem Estados Unidos e nem a União Soviética dominando. Diz o seguinte, a citação acima está relacionada a qual fato histórico descreva este acontecimento. É sobre justamente o que eu estou falando, sobre a conferência de Bandung, onde os países não vão concordar mais, não vão querer mais ser dominados, né?
nem pelos Estados Unidos, nem União Soviética, ou seja, nem pelo capitalismo e nem pelo socialismo. Aí um desses países vai ser mesmo o Vietnã, certo? Bom, a gente fecha por aqui as questões 11 até a questão 11 inteira vai ficar para a próxima aula nossa, e aí nós vamos fechar já com a questão de questões do Enem, questões de vestibular, certo? Encerramos aqui a aula então, viu? Vejam direitinho aí o que a gente fez, a questão da correção mesmo, para vocês poderem entender, certo? Tchau, então até sexta.